queridos, a paz do Senhor Jesus da igreja, que o Senhor, que o seu nome seja engrandecido, que a paz que excede todo entendimento seja sobre a igreja. E hoje eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu vou pegar a versão nova tradução na linguagem de hoje, da Bíblia Sagrada, e a gente vai abrir no Salmo 1, que é o primeiro salmo, né? E nos fala sobre a felicidade. Então, na versão Almeida fala bem-aventurados, mas aqui o texto na nova linguagem de hoje usa a palavra felizes. Então, o texto diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. E aí lá no final diz assim: o mesmo não acontece com os maus, eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus será a desgraça e a morte. Esse texto, ele nos ajuda a entender duas coisas. Ele nos ajuda a entender como ser abençoado e ele nos ajuda a entender a medição da palavra, né? A palavra-chave nesse texto é meditam, ou seja, quando a gente medita na palavra do Senhor, ele nos abençoa. Esse felizes, ele quer dizer na versão Almeida, bem-aventurado. No sermão profético de Jesus, ele utilizou essa palavra, bem-aventurado, o sermão das bem-aventuranças. Então, esses bem-aventurados são aqueles que não estão no conselho dos maus, que não estão sendo guiados pela inveja, pela cobiça, que não fazem as coisas por orgulho. Esse conselho dos maus refere-se a pessoas que fazem tudo isso que eu citei, mas aqueles que não fazem essas coisas más são bem-aventurados, ou segundo o texto do Nova Tradução, na linguagem de hoje, são felizes. Então, a felicidade, ela esses degraus, né, do amor, do respeito, do ajuda mútuo, eles nos levam à felicidade. E não a felicidade que o mundo dá. Jesus, certa vez, ele disse: minha paz vos dou. Não vou lá, dou como o mundo dá, mas vem de Deus. Então, a felicidade, aqui nesse texto, ela não está se referindo a uma felicidade momentânea ou uma felicidade, entre aspas, imperfeita. Não, ela está falando da felicidade
dos céus, da felicidade que vem do Senhor, né? Se desenvolvermos desenvolvimento da fé é a prosperidade de ações responsáveis. Então, quando agimos com fé pelo Evangelho, estamos sendo felizes, estamos sendo bem-aventurados. Quer ver uma coisa? Eu vou ler rapidinho uma parte do sermão profético que se encontra lá no capítulo 5 do livro de Mateus. Deixa eu ver se eu tô com a minha outra Bíblia aqui. Pera aí. Não tá aqui. Mas quer ver uma coisa? No capítulo 5 de Mateus, diz, Jesus utiliza de bem-aventuranças, né? Ele usa a mesma palavra do Salmo 1. Ele usa bem a palavra bem-aventurados, né? E uma coisa que Jesus disse nesse sermão, não me lembro o versículo exato agora, que são bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque serão fartos. Aqui Jesus ele não está falando de uma fartura carnal, de uma fartura de comer. Não, ele está falando de uma fartura espiritual, uma fartura de quem faz a vontade de Deus vai ser feliz, porque a vontade de Deus agrada essa pessoa. Fazer a vontade de Deus agrada essa pessoa. Então, utilizando das suas escrituras, podemos dizer que precisamos confiar no Senhor, porque se formos, se confiarmos no Senhor, seremos bem-aventurados e seremos felizes. O Salmo ainda lhe diz assim, ó. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei meditam dia e noite. Esses são como árvores que crescem à beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Ou seja, quem segue o Senhor, quem medita na lei do Senhor, dá bons frutos. E esses frutos, eles não caem, eles não se tornam frutos maus, porque esses frutos estão enraizados na rocha que é Cristo. Então, querido, se você tem bons frutos, bota esses bons frutos em boas raízes, na rocha do Salvador. Porque tal como na parábola do semeador, alguns foram lançados em terras não tão boas e morreram.
alguns foram jogados nas pedras, mas os que foram lançados na terra boa, aqueles que foram aqueles que foram jogados nas pedras ou terrenos maus foram descartados, mas aqueles que foram arraigados na terra boa e frutífera, esses prosperaram. Então meu conselho de hoje é esse: confie no Senhor e permaneça, bote a sua rocha, faça dele a sua rocha, né? Porque o sábio faz a casa sobre a rocha. Então, duas coisas. Primeiro, faça, permaneça sua casa na rocha, desculpa que aqui. E segundo, se você fizer essas coisas de acordo com o Salmo 1, você será feliz ou bem-aventurado. Amém? Que Deus te abençoe, graça e paz. Que o Senhor faça resplandecer sua luz sobre ti, tenha muita misericórdia de ti, te dê a paz.